Boa tarde a todos agora. Antes de nós iniciarmos, então, quero dar as boas-vindas a todos, né? E só passar um recadinho rápido. Eu me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do Cimex, e nós, do Cimex, estamos muito atentos à realidade que vocês, empresários, vocês nas empresas estão enfrentando, né? 2020 foi um ano bastante desafiador para todos nós, e nós aqui do Cimex, a gente sempre nesse sentido de auxiliar ao máximo que nós, dentro das nossas capacidades, a gente está identificando que muitos fatores estão atrapalhando a competitividade das nossas empresas. Porque hoje, com o mercado globalizado, vocês não estão competindo somente a nível regional, vocês também estão competindo com a Ásia, a Europa, né, a China está aí pegando bastante mercado aqui nosso. Então, a gente entendemos que é muito importante a gente ter uma competitividade a nível mundial agora, não mais a nível regional. Então, nós juntamos, né, fizemos em conjunto com especialistas das maiores empresas aqui da região e montamos um projeto para ajudar vocês a desenvolverem seus processos produtivos. Então, o nome do projeto é do Lean, a Indústria 4.0, né? O objetivo principal que é eliminar desperdícios, fazer a integração de processos, né? Colocar mais a empresa na mão do empresário, tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui o link no chat para quem tiver interesse, quiser mais informações sobre o projeto, e também ali as minhas informações de contato, tá bom? Um bom evento a todos, um grande abraço. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, ao primeiro bate-papo com especialistas do Cimex de 2021. Não poderia ser diferente, né? A gente não poderia tratar de outro tema, senão as recentes alterações tributárias do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Catuzzo, sou a diretora executiva do Cimex, e hoje, junto com a Iana e com a Joyce, que fazem parte da nossa comissão tributária, que inclusive já deixa um convite para todo mundo que tem interesse em fazer parte da nossa comissão, que nos sinalizem no chat, a gente entra em contato e explica um pouquinho mais de como ela funciona e para que vocês possam também interagir conosco de uma forma mais próxima, né, e conhecer um pouquinho mais, discutir as questões tributárias do nosso setor, do metal mecânico, eletroeletrônico, que a gente sabe que são bem complexas e que a gente precisa estar o tempo inteiro atentos, né, a todas essas mudanças. Então, para a gente também, né, ser rápidos aí, né, eu vou pedir para a Joyce e a Iana, então, se elas puderem se apresentar rapidamente, depois a gente já começa com as perguntas, que inclusive quero reforçar, hoje a gente não preparou slides, nada, é bem para ser um bate-papo mesmo. O que é importante que vocês nos sinalizem, para quem já usa o Teams, né, tem uma mãozinha ali, levantem a mãozinha que a gente abre espaço para perguntas, ou se sentirem mais confortáveis, podem enviar também perguntas pelo chat. Aí fica a critério de cada um de vocês. Se alguém tiver dificuldade também para ver onde está a mãozinha para levantar, podem pedir ali ajuda, que tem o Samuel, o Camilo, ou o próprio Renan, que podem ajudar vocês a explicar aí aonde que levanta a mão para pedir aí para a fala. Então, Joyce e Ana, se vocês puderem se apresentar rapidamente, a gente fica feliz em conhecer vocês aí. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui hoje conversando com vocês. Eu sou Iana Salib. Eu sou a Joyce, né, como a Daiane mesmo comentou, nós integramos aí também e estamos desenvolvendo um trabalho bem bacana junto da Comissão Tributária, né, do Cimex, de troca, né, de informações, de ideias, enfim, relacionadas à matéria tributária. Então, um prazer enorme estar aqui hoje, a convite do Cimex, podendo ter esse bate-papo com vocês e auxiliar, assim, no que estiver ao nosso alcance aí, né, e sanar algumas dúvidas em relação a essas alterações tributárias que ocorreram aí bem no finalzinho do ano passado, né, e que estão gerando bastante dúvidas. Nós também prestamos a assessoria tributária ao Cimex, então, havendo necessidade, também estamos sempre à disposição nesse assunto e em outros também, que a gente sabe que é dor de cabeça, né, normalmente tributário para os contadores, para os advogados e principalmente para os empresários, né? Então, vamos prosseguindo aí. Agradecemos e boa live para todos nós.
Obrigada, gurias. Bom, então acho que para a gente começar, né, um aquece aí de perguntas, mas de novo reforço. Levantem a mão aí no Teams ou deixem no chat que a gente vai. A ideia é que seja bem bate-papo mesmo, que não fique um monólogo aqui entre eu, a Joyce e a Iana. E a primeira pergunta que não quer calar, assim, teve ou não aumento da carga tributária? Aumentou, diminuiu? O que aconteceu com essa carga tributária depois dessas mudanças, aí, enfim, no final do ano? A gente teve, assim, bastante debate aí no decorrer do ano de 2020, acredito que a maioria das empresas aí acompanhou, né, em relação à reforma tributária estadual, enfim, como ficou para um segundo plano essa discussão da reforma tributária estadual, a gente, então, teve aí a aprovação de alguns decretos e algumas alterações legislativas bem ao apagar das luzes do ano de 2020, né, e que, sim, dependendo do ponto de vista, né, e de cada setor, enfim, da atividade de cada empresa, pode impactar numa redução de carga tributária ou não, né, porque nós tivemos aí alterações na alíquota básica, algumas mercadorias de 18% para 17%, outras foram oneradas, foi mantida a oneração a 30%, né, como o caso da gasolina, da energia elétrica. Então, depende muito, né, da alteração legislativa, mas a gente vai transcorrendo, passando por elas aí no decorrer da nossa conversa, mas dependendo do ponto de vista, teve sim redução de carga e não, de repente, a redução que se estava esperando com a aprovação de eventual reforma tributária estadual, né, mas que acaba impactando aí na carga tributária, sim, né. Então vamos lá desvendar um pouquinho mais, né, se houve ou não, né? E a primeira, e eu já vou aproveitar, Jéssica, a tua pergunta, excelente tu colocar ali, porque a primeira é qual a alíquota de ICMS básico modal a partir de 2021? E a Jéssica nos questiona, gurias, uma coisa bem interessante aqui, né? Perdão, o DIFAL a gente vai falar depois, vamos falar primeiro da alíquota modal, depois a gente fala do DIFAL. Jéssica, um minutinho, já vamos responder a tua pergunta. Muito bem. Alíquota modal. Tá. Então, tu quer passar sobre a alíquota modal? Pode ser. Em relação à alíquota modal, a básica, né, a maioria das mercadorias no estado do Rio Grande do Sul, diferente de alguns outros estados, era 18%, né, e houve uma redução pequena, né, em comparação ao que estava se esperando, mas houve, para 2021, para 17,5%. E para 2022, a norma já prevê daí que essa alíquota fique em 17%. Algumas exceções, né, por exemplo, em razão do Estado perder muita arrecadação, enfim, estudos que foram feitos, foi mantida a alíquota onerada de 30% para energia elétrica, gasolina, álcool, serviços de comunicação, e para 2022 se prevê uma redução para, então, 25%, né, dessa oneração, cairia 5%, e outras mercadorias permaneceram como estavam. Então, por exemplo, cesta básica, outros produtos se mantiveram com alíquotas de 7%, 12%, 25%. Então, essas alterações que tiveram em relação à alíquota básica no estado. Ótimo, meninas. Estou vendo que o DIFAL é o campeão aqui, né, de perguntas, né? Então, vamos lá. Agora sim, Jéssica, o DIFAL como e-commerce. Como sei se me enquadro? Precisa investimento de 360 mil ou apenas ter o e-commerce já é suficiente? Bem, tá. Então, assim, nós tivemos aí bastante divulgação sobre extinção do DIFAL, enfim, né? E o que ocorre de fato, né? A extinção, ela vai ser só a alíquota interna interestadual, né? Se ela for igual ou superior a 6%, né? Então, em outras operações, ela permanece, mas a alíquota sendo igual ou inferior a 6%, ela vai permanecer, né? Ela vai ser extinta.
E também houve, essa é a maioria dos casos, né, que a gente vê. A vigência seria apenas a partir de 1º de abril ainda, né, ela não está vigendo desde 1º de janeiro, seria apenas a partir de 1º de abril, né, a data sugestiva. E então, já foi um ganho, né, porque a gente já tinha diversas demandas judiciais tratando sobre a possibilidade ou não de DIFAL, né. Então, essa possibilidade aí, ela já foi extinta, né, quando for igual ou inferior a 6%, né? O diferencial, né? Isso. Eu não sei, Jéssica, se daqui a pouco eu acho que está tendo alguma confusão aí, não me corrige se estivermos errada na tua pergunta. Em relação ao DIFAL, ela se aplica a todos, né? Tinha essa dúvida se aplicava a quem era do Simples ou não, mas essa extinção que pega diferencial de alíquota igual ou superior a 6%, essa extinção se aplicaria a todos, né, indistintamente, e essa questão do investimento de 360 mil, ela está relacionada às alterações na importação, não estaria relacionada ao DIFAL, ao diferencial de alíquota. Jéssica, por favor, nos sinalize se era essa também. Ok, já colocou que entendeu. Cirlei, vamos ver aqui que também é sobre DIFAL, né? Aqui, empresas do Simples que adquiriram mercadoria para revenda têm que pagar DIFAL, antecipação ainda, se não a partir de quando, né? Então, é a mesma situação, né? Acredito que já fica abarcada nessa resposta anterior, a partir de 1º de abril, aí vai estar valendo também. Então, temos ainda 3 meses com esse pagamento. Nós verificamos, então, essa dificuldade, né, também na interpretação que a gente notou, foi uma série de decretos, né, a gente trocando ideia com contadores também, eles dizendo, eu passei ano novo só estudando decretos, né, lei, fazendo curso, e a gente imagina como é para os empresários também, né, então vamos seguindo aí, tomara que a gente consiga ir, continue assim, mandando também esses questionamentos, que aí a gente já deixa mais dinâmico, né, tirando as dúvidas também. E vai esclarecendo, né, esse até, Jéssica... Isso. Tá. O questionamento da Kelly ali, 6 ou menos, é igual ou superior a 6%, o diferencial? Não, do DIFAL. Inferior, desculpe. Inferior. Então, sendo 6% ou menos, está extinto. Se for a mais, aí tem que continuar recolhendo. Isso. Ok. Ok, ótimo, perfeito. Reforço que as gurias falaram. Continuem com as perguntas, que é enriquecedor para nós. Assim. Tem mais uma aqui, gente, gurias. Querem responder? Vamos falar também dessa. É a partir de 1º de abril da extinção do DIFAL. Essa questão porque teve realmente, a alíquota modal a partir de 1º de janeiro, a gente vai falar mais adiante, a revisão do Simples Gaúcho também foi a partir de 1º de janeiro, e também aí essa questão da DIFAL, aí seria para 1º de abril, então gera um pouco de dúvida realmente nessa questão, mas a extinção do DIFAL é a partir de 1º de abril. Ótimo. Então, vamos dar sequência aqui de outro assunto, mas se tiver mais dúvidas do DIFAL ou outras, vão mandando aí no chat, tá? Excelente assim. A próxima, então, gurias, foi do Simples Gaúcho, né? Como é que ele ficou? Teve alteração? Não houve? Como é que está a situação? Sim. Aí que entra também a questão que a Daiane nos questionou no início, aí aumentou ou não a carga tributária. Infelizmente, para as empresas optantes aí do Simples Gaúcho, né, que se beneficiam das reduções, foi mantido, então, aqueles descontos só até a segunda faixa. Então, até 360 mil, ainda há aqueles descontos, né, que acabam reduzindo a carga tributária. Entretanto, para as empresas que faturam de 360 mil a 3 milhões e 600 mil, houve sim um aumento, porque elas perderam os descontos, né, essas isenções que elas tinham. No material disponibilizado pelo governo, havia a previsão ali de que as empresas até a faixa 2, até 360 mil, seriam 80% das empresas que são optantes do Simples Gaúcho, né, que se beneficiam do Simples Gaúcho. Mas esses outros 20%, sim, vão ter, né, essa problemática. Claro que aí vai sopesando. Temos aqui a perda desse benefício, mas aí temos a extinção do DIFAL.
Então, fica bem difícil, né, de saber, vai depender de cada empresa, porque cada uma vai ter suas operações específicas, né? Ótimo, acho que avaliar caso a caso, né, gurias? Não tem muito o que fazer, não é muito diferente isso. Um outro assunto que sempre é importante para o nosso setor é a questão das importações, né? Tem toda uma questão tributária bem pesada em cima das importações, enfim. Então, vocês poderiam comentar conosco um pouquinho de como é que ficou esse assunto? Claro. As importações, a exemplo do que já existia em alguns estados, como Santa Catarina e Paraná, o estado puxou incentivos, né, nas importações, que a gente sabe aí, as importações pelo Rio Grande do Sul acabavam sendo mais onerosas, porque no desembaraço aduaneiro a gente tinha aí uma alíquota de 18%, né, e o estado, então, essas alterações legislativas passaram a prever crédito presumido e diferimento de ICMS nas importações utilizando portos, aeroportos, área alfandegária do Rio Grande do Sul, né? Nós temos ali na alteração legislativa 2 hipóteses de crédito presumido, uma para empresas que realizam investimento no estado do Rio Grande do Sul e realizam a importação, e outras relacionadas daí a adquirentes de mercadoria importada, enfim, para comercialização. A legislação fala em aquisição de mercadoria importada ou importações com a finalidade de comercialização, né? E ela prevê também uma série de requisitos e de enfim, condições para que se utilize esse crédito presumido e esse diferimento. Uma delas, por exemplo, né, é uma lista de mercadorias que está para ser publicada da Receita Estadual, mas que a gente ainda não tem essa informação, ainda não houve essa publicação, então não vai se aplicar a todos os produtos, né, vai se aplicar esse benefício para os produtos constantes na lista da Receita Estadual. Deve-se observar também as instruções normativas que vão regulamentar esses benefícios, que também ainda não foram publicadas. E, no caso de empresa que vai fazer o investimento, enfim, se exige que esse investimento seja de 360 mil, que daí eu acho que pega aquele gancho do questionamento da Jéssica, né? Tem que investir 360 mil destinados ao CDTUR, esse montante, né? E firmar termo de acordo também com a Secretaria da Fazenda. Então, gera muita dúvida ainda essa questão das importações, né? Principalmente para as indústrias, porque a norma assim, não deixa muito claro se não vai beneficiar mais quem comercializa, né? E para a indústria não vai ter um impacto tão efetivo, esse incentivo, mas a gente tem que esperar aí a regulamentação, o que vai vir daqui para frente em relação a isso, né? E outro ponto que é importante falar das importações é que essas alterações, elas só vão se aplicar a partir de 1º de março de 21, ainda não estão vigentes. Então, por enquanto, ainda não tem incentivo nas importações vigentes. Deixa eu ver os questionamentos aqui. Mudanças na importação e para empresas do Simples também. Sim, a questão da importação, a norma, pelo menos até o momento, não limitou nada em relação à não aplicação para as empresas do Simples. Por enquanto. E aqui a Jéssica também pergunta, são opções, então... Sim, porque a empresa ela vai ter que firmar termos, né? Ela pode se utilizar desde que se comprometa, né? É uma série de requisitos que ela vai ter que cumprir. Então, ela pode utilizar desde que assine esses termos, né? Se comprometa ou não utilizar e aí continua como está, né? Mas como isso também vem causando bastante dúvidas, né? Sobre a aplicação também, os benefícios que traria para a indústria, porque o texto ele é muito dúbio nesse sentido. Então, pelo que se colocou no material do Estado, até abril, né, vai ter mais, até março, né, agora vai ter mais informações sobre regulamentação, né, disso. E o CIMEX também está atento, nós também, a gente vai enviando também para vocês informativos
Sendo necessário, a gente também faz outra live, enfim. E vocês podem também mandar no decorrer, né, essas dúvidas, quando houver publicação, enfim, que a gente auxilia. Um assunto também que eu acho que é interessante nós falarmos, até não... ninguém perguntou ainda, mas eu gostaria de saber se alguém tem dúvida com relação à alíquota interna, nas compras internas de CMS. Alguém tem dúvida? Vamos ver. Então, essa questão, né, o que acontece? Ela foi divulgada pelo Estado como sendo, né, a gente recebeu muitos questionamentos sobre o ponto, né, e realmente não houve, né, regulamentação sobre o tema, né. Então, é importante que a gente estava no material do governo, né, estando no material do governo, mas não estava nas regulamentações, né. Então, a gente também vai ficar aguardando, porque é um compromisso do Estado, né, que isso também traria uma redução tributária, tá? Então, nós estamos acompanhando também. Ótimo, Iana e Joyce. Acho que esse é o papel do CIMEX também, de acompanhar, né? A nossa Comissão Tributária tem acompanhado todos os movimentos, não só dessas mudanças tributárias no Estado, mas também das mudanças, das potenciais mudanças da reforma tributária nacional. A gente tem feito todo o acompanhamento, toda a sugestão que vocês tiverem, dúvidas, enfim, não hesitem, mandem para a gente que a gente vai atrás e procura se inteirar, ou sugestões. A gente também tem canais com a Fierg, CNI, o próprio governo para mandar sugestões com relação a esse tema e outros também. E já aproveitando um outro assunto que é bem importante para o nosso setor, que inclusive tem uma questão de prorrogação do frete do aço, se houve prorrogação dos incentivos fiscais existentes e que venciam em 2020, né? Então, inclusive, da questão do frete do aço, o CIMEX tem acompanhado isso de perto. E, enfim, né, vou deixar para as gurias explicarem um pouquinho melhor, mas a gente está atento a todos esses movimentos. O microfone está desligado, gurias. Desculpe. Ótima pergunta, né? Era um receio, acredito, aí de vários setores, né? Esses créditos presumidos setoriais e a renovação deles, porque muitos estavam com prazo de vigência para encerrar em dezembro de 2020, e o Estado optou, né, por essa alteração legislativa, prorrogar esses créditos presumidos setoriais de uma forma geral até 30 de junho de 2021, inclusive aí a questão do frete do aço é um exemplo, né, de que teve essa prorrogação, que é um incentivo bastante importante aí, né, para o setor, mas também o governo aí deixou em aberto debates com os setores, enfim, para se verificar se vai prosseguir com esse benefício, esse incentivo de crédito presumido, para além dessa data de junho de 2021 ou não, né? Então, é o momento aí dos setores estarem atentos e, enfim, acompanharem, junto com órgãos representativos, enfim, essa movimentação, né, em relação aos incentivos. Ótimo. Na verdade, o ideal seria que eles já tivessem, né, estendido o prazo, né? É verdade. O Código de Boas Práticas, Sirlei, que tu perguntou agora, a gente vai deixar um pouquinho para depois, tá? Mas a gente vai falar do Código de Boas Práticas com certeza. Agora a gente vai retomar o assunto do e-commerce, na verdade, né, gurias? Então, né, quais as alterações, né, em relação ao e-commerce? Mudou, não mudou? Como é que ficou essa situação? Sim. Então, as empresas que elas efetuem operações de e-commerce, né, e que vendam produtos para consumidor final, elas terão crédito presumido de ICMS, né. Então, não sei se algum de vocês tem essa atividade, né, exclusivamente e-commerce e venda para consumidor final, mas teve essa modificação também, e realmente, hoje em dia, se tem muito essa atividade, é importante, né, ter esse incentivo nesse setor. Principalmente considerando aí, acho que a pandemia, enfim, todas as mudanças que ocorreram aí nesse último ano,
muitas empresas acabaram se socorrendo dessa questão do e-commerce, né? Se tornou o carro-chave, assim, ter o e-commerce, mas essa alteração, esse crédito, como até a Iana mencionou ali, é exclusiva para quem trabalha exclusivamente com e-commerce, né? A norma utiliza esse termo exclusivamente. Curiosa, a Jéssica está perguntando se é para qualquer produto de e-commerce. Qualquer produto, sim, desde que a empresa só trabalhe, né, como a Joyce colocou, com e-commerce e que seja para consumidor final, o destinatário, né? Enfim, quem compra o produto tem que ser destinatário final, consumidor final, né? Certo, Jéssica? Jéssica, se não ficou claro, nos avisa, tá? E aí a gente... Acho que vamos passar para o código de boas práticas, então, gurias. Vamos passar. Então, o código de boas práticas, o que significa? Ele estabelece formas, né, para que o contribuinte, ele atenda às obrigações, né, enfim, porque hoje nós temos muitas vezes, né, tanto de parte do contribuinte quanto parte do fisco, né, dificuldade na relação, né, no atendimento. Então ele estabelece ali, digamos, umas normas para um relacionamento saudável entre o contribuinte e o agente, né. E ele também será vigente, né, válido a partir de 1º de julho, né. Uma situação interessante aqui, que é do Código de Boas Práticas, que ele coloca, então, ele abre para participação, né, câmaras técnicas setoriais, que abre para participação de representantes dos setores, órgãos, né, então teremos participantes da OAB, da CNI, também terá da Fiergs, né, então é muito importante isso, porque vai abrir discussão, né, vai ser, digamos assim, mais... fácil, não que sejam atendidas, digamos, os pleitos não que necessariamente sejam atendidos, mas teremos um canal mais aberto para tratar, né, também diretamente, porque aí são membros do governo que também fazem parte e que levarão, né, esses pleitos, essas dúvidas, quando for indagamento do setor, né, ficaria mais, digamos, melhor, né, essa relação também. O Código de Boas Práticas, só complementando, né, ali, ele, na verdade, o contribuinte, ele já tem uma série de garantias, né, previstas na Constituição, na legislação, mas esse Código de Boas Práticas, ele acaba compilando tudo isso numa lei estadual mesmo e que nos parece que vai passar a ser exigido, assim, cobrado, tanto da Fazenda, dos representantes da Fazenda, como do contribuinte, né, manter regularidade com suas obrigações fiscais, livros, registros contábeis, enfim, agir de forma coesa e enfim, né, mais transparente como contribuinte, né, acaba incentivando o bom contribuinte, aquele que procura cumprir com suas obrigações acessórias, principais, enfim, né, não incentiva o sonegador, né, e da mesma forma estabelece que a Fazenda também tem que procurar atender as demandas e tornar o acesso à informação, tanto de alterações legislativas, quanto a responder questionamentos do contribuinte, atender requerimentos administrativos num prazo razoável, enfim. Então, ele vai trazer obrigações e direitos para ambas as partes para tentar facilitar e melhorar mais a relação fisco-contribuinte. Então, a gente entende que é algo positivo, né, para os dois lados, essa questão do Código de Boas Práticas. E essa possibilidade dos setores poderem encaminhar projetos ou, enfim, terem esse canal de comunicação também para tratar de questões mais técnicas e de legislação, enfim, a gente entende que é algo bem positivo também, né? Que vai trazer benefícios para os setores em relação a essa troca de informações e de
de demandas mesmo, né, de acordo com a necessidade de cada setor. Perfeito, gurias. Eu acho que é importante nesse quesito reforçar, né, que nos mandem as solicitações, os pleitos, o que entendam que possam ser aplicado para o setor, para que a gente possa levar junto à Fiergs ou até junto mesmo ao Comitê Setorial Metalmecânico do Cefaz, que a gente tem acesso a eles, né? Então, o SIMEX está começando esse ano, né? A gente não tinha uma comissão tributária, começamos em 2020, e esse ano a gente quer intensificar ainda mais, e para isso a gente também precisa que as empresas nos deem inputs para que a gente possa fazer algum trabalho aí focado na competitividade do nosso setor. E aí, já aproveitando, gurias, a Denise tem uma pergunta bem interessante, que para ela não ficou claro a questão da alíquota interna. As empresas estão aplicando a alíquota de 17,5% desde 1º de janeiro, mas pelo que entendi ainda faltaria regulamentação, é isso mesmo? Não. Eu acabei falando ali da alíquota interna, que seria para compras, né, dentro do Estado, que é para realmente incentivar a aquisição dentro do Estado, que muitas vezes as empresas acabam comprando de fora, né? Então, é para gerar o crescimento. Isso é outra situação, que não foi regulamentada ainda. Com relação à alíquota modal, né, é 17,5%, né, desde 1º de janeiro, já está valendo, tudo ok. E essa outra questão da redução, né, que era para ter, né, porque foi divulgado pelo Estado, né, que haveria uma redução de alíquota para compras internas, mas não houve, então continua aplicando 17,5%, que é essa que é a modal, é a básica, né, mas ainda acreditamos que vai ser modificado para que seja reduzido, mas ao decorrer do ano, né. A interna, a previsão de redução para 12%, ela consta nas informações do governo como uma pretensão para abril de 2021, mas ainda não teve regulamentação. Agora, a alíquota modal básica, 17,5%, desde 1º de janeiro já está vigente, não tem nenhuma pendência em relação a essa parte. Isso. Ótimo, excelente. Uma questão que também gera bastante dúvida, gurias, é o programa Nos Conformes, né? Criado nesse pacote todo, nesse movimento aí todo de adequação da reforma, né? O que vocês podem nos trazer sobre esse assunto? Sim, então, uma reclamação, né, que a gente escuta também, vocês, enquanto sindicato, também devem escutar, e aí os empresários devem ouvir dos contadores e vocês mesmos, dentro da empresa, dificuldade de cumprimento das obrigações acessórias e principal, né? Então, nos conformes é para trazer a conformidade tributária. O que é isso? O que é a conformidade tributária? É que a empresa esteja adequada às exigências do fisco. E nós entendemos que a empresa, ela quer sim estar adequada, muitas vezes por falta de condições ali técnicas ou logísticas, né? Ela não consegue se adequar. Então, o intuito é, nos conformes, esse programa que o governo instituiu, que também vai valer a partir de 1º de julho, tá? Então, essa questão e o Código de Boas Práticas é 1º de julho, ainda não estão vigentes. Então, a ideia é reduzir obrigações acessórias, né? E facilitar, né, também para redução de custos, porque hoje a gente tem muitas declarações, muitos informativos, né, que precisa prestar também para o fisco, e a ideia é diminuir essa necessidade. Eles também o governo, né, a Cefaz, ainda está desenvolvendo também sistemas, né, nesse sentido, e aí nós também, havendo, né, mais detalhes, também a gente vai conseguir divulgar para vocês. É importante também a gente colocar que dentro nos conformes vai ter uma classificação do contribuinte. Vai ser de A, B, C e D, sendo que A seria aquele contribuinte que cumpre as obrigações em dia, paga em dia o tributo, que ele está, digamos, ok com a Secretaria da Fazenda, né, com o Estado. E D seria aquele contribuinte que não tem pagado em dia, né, que ele não tem cumprido as obrigações acessórias, enfim, tem uma série de requisitos. É possível impugnar isso, mas só se houver erro material. Então, eu não vou poder, né, dizer, não, mas eu não paguei porque eu não tive faturamento. É bem concreto, né? Se tiver erro material, que, digamos, não está no sistema guia que eu paguei, ok, eu vou comprovar. Agora, não vai adiantar eu justificar que teve a crise, não vai ser aceito, né?
E uma coisa também que nos chamou a atenção, né, porque isso também acaba, né, sendo um pouco ruim para a empresa, que ela não consegue cumprir, né. Então, vai ter contrapartidas. O que são contrapartidas? São benefícios para essas empresas que estão em conformidade, né, que seria o contribuinte A, né, de A para e depois. Só que essas contrapartidas ainda não foram informadas, né? Então, nós não sabemos ainda quais serão. Assim que forem também informadas, regulamentadas, a gente vai poder colocar para vocês, né? Ótimo. O Alessandro pergunta, Guria, se o governo não teria que ter respeitado o prazo de 90 dias para entrar em vigor a alíquota dos 17,5. Tá. Essa questão daí é o princípio da noventena, né? Geralmente esse princípio, enfim, essa condicionante aí, ela está relacionada quando há aumento de alíquota, aumento de tributação para evitar a questão da surpresa do contribuinte, né? Ser pego de surpresa, antes pagava menos e passou a pagar mais da noite para o dia, né? Então, mas como houve uma redução de alíquota, então não há essa condicionante aí, né? Se fosse para aumentar para 19% ou 18,5%, teria que respeitar. Teria que respeitar. Como foi para menos, né? Então, 17,5% em 2021 e 17% em 2022, aí não precisou respeitar, né? Infelizmente. O ideal seria já... o ideal teria sido já ter reduzido para os 17%, né? Mas, infelizmente, por isso, né, que não teve, né, como discutir isso. Melhor não dar ideia de aumento, 19, essas coisas, melhor a gente nem falar, porque vai que atraia, né? Enfim. Pessoal, os tópicos principais que nós tínhamos elencados para discutir hoje, para trazer para essa live, são esses. Eu vou abrir para as gurias fazerem algumas considerações finais e também que vocês possam mandar algumas perguntas que não foram, se tem algum tema, alguma questão que não ficou esclarecida ou que não foi abordado, que vocês entendem que são importantes. Ou se tiverem alguma outra dúvida, inclusive com relação à atuação do CIMEX, também fiquem à vontade. A gente está aqui para responder as dúvidas e esclarecer o que a gente puder aí para vocês. Também é importante a gente colocar que foi previsto agora, né, na lei, né, que pode ser presumido fato gerador, né, quando tiver atos fiscais que indiquem sonegação fiscal. Então, digamos aqui exemplos, né? Estoques crescentes, incoerentes com saldo físico, saldo de caixa credor, prejuízos sucessivos apontados pela contabilidade. Então, é preciso ficar muito atento, né? Com relação à contabilidade e essa forma de lançamento, porque agora temos essa modalidade, pode ser presumido fato gerador e lançado. É claro que aí a empresa vai receber a notificação, o auto de lançamento, ela vai poder impugnar e comprovar. Mas, digamos que não é uma dor de cabeça que se quer ter, né? Ali o fisco no seu pé querendo mais documentos. Então, é importante tomar cuidado também com isso, né? Para que não tenha essas surpresas. E assim, ficar atento, né, à vigência dessas alterações legislativas, ver aquilo que se aplica ou que não se aplica em cada caso, junto com as suas assessorias jurídicas, contábeis, né, é muito importante, porque, por exemplo, a alteração de alíquota acaba mexendo na questão de emissão de notas fiscais, preço do produto, né, já fazer uma avaliação aí do preço do produto, considerando essas alterações legislativas. Então, é muito importante estar a par, né, disso tudo. A gente vê, assim, que tá tendo todo o movimento do Estado e da Fazenda cada vez mais de fiscalizar e estar mais atento à questão da regularidade das obrigações acessórias e principais, enfim, e dar incentivos para o bom contribuinte, né? A exemplo nos conformes da classificação, enfim. Então, é importante, né, sempre estar atento aí e fazer uma avaliação de como que está ocorrendo essas operações no dia a dia de vocês e buscar estar, né, o mais de acordo possível para evitar dor de cabeça e também para conseguir usufruir aí
de alguns incentivos, né, que vão passar a ter vigência. Acho que é isso aí. Teve outras alterações, tanto na regulamentação do ICMS, quanto na questão de cobrança de dívida ativa, no processo administrativo, né, tributário. Então, também havendo alguma dúvida em relação a essas questões que também foram alteradas, ou que não tenham lembrado agora, né, de questionar, mas podem encaminhar para nós, que a gente também consegue aí auxiliar vocês nisso, né. E acho que da nossa parte era isso, né, não sei se alguém mais tem um questionamento. Tem uma pergunta, Joyce, aqui, que é sobre, da Denise, sobre ser presumido o fato gerador. Podes nos informar qual a norma que regulamenta? Sim, foi uma alteração na Lei 8.820, que é a que regulamenta o ICMS. Deixa eu precisar aqui. É o artigo 3º-A. Isso. Terceiro, Gurias? 3º-A. Tá. Okay. Artigo 3º-A da Lei 8.820 de 89. Até no site, Denise, no site da Cefaz, a Lei 8.820 e o regulamento do ICMS, eles já estão atualizados e atualizados com essas alterações legislativas. Então, se tu buscar do site do portal da legislação da Secretaria da Fazenda Estadual, tu já vai conseguir extrair a redação nova desse artigo 3A aí, que fala dessa presunção. Também tivemos alterações no processo administrativo e também nos processos judiciais aí para ajuizamento também, e alguns outros pontos, né, que também foram interessantes. E eu acredito que seria isso também. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí para resolver algumas dúvidas. E havendo também outras dúvidas que vocês recordem, podem nos encaminhar. A gente pode também colocar nossos e-mails aqui, vocês podem nos mandar também. E ficamos às ordens. Obrigada, Joyce. Obrigada, Iana. Acho que foram esclarecimentos bem enriquecedores, né? Tem mais uma pergunta aqui, do Leonardo. Podem ir mandando, né? A gente não tem hora para acabar. Mas pode comentar sobre a alteração no processo administrativo? Sim. Então, aqui é a Lei 6537, né, Leonardo, que ela dispõe sobre como que funciona o processo administrativo tributário. Então, aqui alguns exemplos, né, acrescentou hipóteses de infrações materiais qualificadas e privilegiadas, né, que a gente já tem algumas, então mais, né, novas condutas caracterizadas como infrações tributárias formais, né, e multa de 100% do valor do tributo no caso de infração qualificada. Em relação a esse ponto da multa, na verdade, a legislação anterior estadual, ela previa 120%, só que teve toda aquela discussão judicial da legalidade e constitucionalidade desse percentual, porque é considerado, qualquer multa hoje tributária é considerada confiscatória no que exceder ao limite de 100%. Então, na verdade, foi uma conformação da legislação ao que a jurisprudência já estava aplicando, até como forma de reduzir um pouco as discussões judiciais e administrativas em relação a esse ponto, né? Então, isso foi uma mudança positiva, né? Enfim. Uma questão aqui que fala, né, a impugnação, quando recebe um auto de lançamento, né, é efetuada a impugnação. Então, não vai mais haver redução no valor da multa se houver impugnação. Entretanto, se for desistido da impugnação, vai ter uma redução de 25% da multa, né? Antes, esse valor era 30%, essa redução, né? Agora é 25%. Ficou esclarecido, Leonardo? Também a gente pode mandar mais detalhes também depois, porque aí são termos mais técnicos para que a empresa consiga também visualizar bem, né? Mais uma pergunta, meninas. A Denise pergunta, poderia resumir todas as alterações da DIFAL? Sim, então o DIFAL, o que ocorreu foi, quando for o DIFAL, né, que seria igual ou inferior a 6%, que era a necessidade de recolhimento, foi extinto. É isso.
A partir de 1º de abril. Não é mais cobrado nessa hipótese, mas nas demais hipóteses, que não essa, continua se exigindo o diferencial de alíquota nas aquisições de mercadorias de outros estados, né? E até 1º de abril nada muda. Nada muda. Dia 30 de março, sim. Aí continua recolhendo. Esses 3 meses ainda para desembolsar. Em relação ao diferencial de alíquota, foi somente essa alteração, não teve outras. Tranquilo, Graziela. Prazer. Tranquilo, obrigada. Obrigada, Graziela. Obrigada por prestigiar aí. Também vai ficar disponível e gravado nas nossas redes sociais. Reforçando, então, obrigada, Joyce e Ana, né, pela explanação aí. Acredito que seja bem esclarecedor. Tentamos fazer de uma forma objetiva e simples, porque a gente sabe que a parte tributária sempre demanda, né, sempre é complexa, nunca é tão simples quanto parece. Mas ficando dúvidas, né, o Samuel vai colocar o e-mail dele aqui no chat, pode centralizar neles as dúvidas, né, até já vou colocar aqui. O Samuel é o nosso responsável por atender as demandas, né, dos aspectos legais, tributário, né, enfim, e outros, e aí ele encaminha junto a Joyce e a Iana para dar os retornos para vocês. Além disso, reforço também o convite, né, para quem tiver interesse em fazer parte da nossa comissão tributária, que ainda temos 1 ano já dela, né, em operação, mas a gente gostaria de fortalecê-la ainda mais, todos os convidados. Só nos colocar, na verdade, né, mandar para o Samuel uma solicitação, a gente analisa o pedido, enfim, temos vagas, a gente quer, quanto mais pessoas contribuindo, melhor. Então, de uma forma geral, obrigada pela participação e presença de todos. Se tiver mais dúvidas, reforço, mandem para nós. Tem uma orientação de um advogado, de um contador que quer trocar uma ideia com a gente, também nos aciona, acho que isso que é importante, a gente ter esse canal aberto. E o CIMEX fica à disposição, na verdade, aí para sanar as dúvidas, tá? Então, se tiverem ainda alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho, mas se não, a gente encerra hoje o nosso primeiro bate-papo com especialistas, né, sobre essas questões tributárias do Estado. Obrigada pela presença de todos. Uma boa semana. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada. 2021 muito bom para todos, bons negócios. Tchau, tchau.